Estamos aqui no canal da Cronologia Bíblica. Nesse canal aprendemos como a história tem se desenvolvido ao longo do tempo, como a Bíblia traz para nós as informações bem calculadas em matemáticas e astronômica, desde o Gênesis até o final dos tempos. E o cálculo que nós aqui aprendemos através dos cálculos do equinócio é que nós estamos no ano 5.996, mas realmente estamos? Por isso que a pergunta do tema de hoje é: posso confiar que o ano 6.000, desde a criação, vai ser em 2030? Podemos confiar nessa informação? Qual a base dessa confiança? Essa confiança relativa é apenas porque é mais um canal que está demonstrando isso? Olha, existem outros canais por aí que estão falando, né, sobre outras datas, como 2027, 2031, 2034, mas apenas de um modo especulativo ou com conjectura. Ah, não, porque Jesus batizou no ano 27, então, quando fez 4.000 anos, então 2.000 anos depois é 6.000, é 2027, outros, simplesmente porque Jesus morreu em 2000 no ano 31, logo no início, né, então vai terminar no início do ano 2031, mas sem uma demonstração clara, evidente, né, matemática, robusta. E essa demonstração que nós já comprovamos aqui em vários postagens, você pode procurar em tabela do equinócio, demonstra de uma maneira os cálculos matemáticos baseados na astronomia, de que podemos confiar e ter certeza de que realmente o ano 6.000 é 2030. Isso nós vamos então demonstrar aqui as premissas que foram usadas, e se alguma falhar, então realmente não podemos confiar. Mas se nenhuma falhar, as promessas, principalmente a maioria baseada na Bíblia, se nenhuma falhar, então nós podemos confiar realmente que estamos na data certa de uma maneira irrefutável, a não ser que demonstre de maneira astronômica e matemática que está errado. Mas se não conseguir demonstrar, se apenas dizer, eu tive uma revelação, um sonho, que o mundo se acabe em 2, 3 ou 4 anos, aí isso Deus não trabalha assim. Eu lamento dizer, mas isso não foi um sonho ou visão de Deus. Deus criou os astros com uma finalidade, não foi para reger sua personalidade ou seu caráter. Nenhuma influência tem os astros sobre a sua personalidade. A nossa natureza é carnal, mas Deus quer transformá-la em espiritual. Só o Espírito Santo pode agir em nossa vida para transformar. Nem o Sol e a Lua e a estrela não têm esse poder, Deus não deu. A finalidade que Deus criou os luminares dos céus foi para fazer separação entre dia e noite, com o movimento da rotação da Terra em torno do Sol, e que para ser como sinais, para estações. Porque justamente cada estação tem os equinócios, o solstício, onde determina a estação de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol, onde vai justamente, astronomicamente, tem as datas que demonstram justamente esses eventos. E também servir para dias e anos. Ou seja, Deus estabeleceu os astros, Sol, Lua, até as estrelas, para criar um calendário. É isso que está aqui. E de maneira que todos os povos da antiguidade, desde os primeiros sumérios, egípcios, mesopotâmios, babilônicos, caldeus, persas, todos procuraram estabelecer o tempo a partir dos astros, a partir da astronomia. Então para saber o tempo que estava, o dia, a virada, o ano, eles sempre calcularam com base nos astros, com base no movimento da Terra, com base na posição de estrelas, do Sol. Então são os astros que determinam o calendário. E então vamos para a primeira premissa. A primeira premissa bíblica é de que a virada do dia ocorre às 18 horas, justamente ao pôr do Sol, quando muda de dia para a noite. Quando Deus criou o mundo, ele disse, houve tarde e manhã o primeiro dia. Tarde é a expressão para a noite, porque o mundo, quando Deus fez, foi a partir do escuro, né? Então, ali Deus permitiu aí o início no escuro, às 18 horas, e então depois viria a parte clara, junto às 12 horas de dia e 12 horas de noite, nas palavras do próprio Jesus, né? Não são as 12 horas de dia e 12 horas de noite, então no total dá 24 horas. Mesmo que justamente no período do inverno e verão, ocorre aí o dia ser maior do que a noite, ou a noite maior que o dia e vice-versa, mas o que Deus estabeleceu foi que a virada do dia ocorre justamente ao pôr do Sol, e a média aqui, quando nós justamente trabalhamos no equinócio, foi justamente onde Deus estabeleceu que começasse o primeiro dia, né? E foi no equinócio, porque aí estava equilibrado, dia e noite meio a meio, não foi num solstício de inverno nem de verão. Mais uma confirmação, né, de que o mundo se originou na primavera, e não no outono, verão ou outra estação. E exatamente no equinócio, que é a primeira estação do ano. E essa o meia-noite bíblico é 18 horas, não é realmente a meia-noite que nós temos hoje no nosso calendário, no nosso horário civil. A segunda premissa é o ciclo semanal. Deus estabeleceu o ciclo semanal na criação, com o primeiro dia, que nós hoje chamamos de domingo, né, mas o primeiro dia até o sétimo dia. E a Bíblia é clara, né? Todos os dias não tem nome, mas o sábado tem, porque a Bíblia é muito clara quando diz que o sétimo dia é o sábado. Então não tem dúvida disso, uma vez que a Bíblia estabeleceu isso, da palavra de Deus estabeleceu que o sétimo dia é o sábado. Então não tem como dizer que o sétimo dia é o domingo, ou a segunda ou a sexta. O sétimo dia é o sábado. Logo, também foi estabelecido aí a segunda premissa, que é o ciclo semanal de 7 dias. Essa premissa é fundamental para criar o calendário, a partir do horário inicial e a partir do ciclo semanal de 7 dias.
E outra premissa que é justamente o equinócio. O equinócio, como o início foi exatamente às 18 horas, aí foi como se fosse o fim de um dia para o início do outro, mas não, aqui foi o dia primordial, né? Ou seja, temporariamente, né, ou cronologicamente, o primeiro dia foi às 18 horas, aonde se deu aí ao mesmo tempo o equinócio, mas também iniciou já o primeiro dia da contagem cronológica do tempo para nós. Logo, a partir daí, como um ano não tem exatamente um dia completo, exato, nós vamos ver mais adiante, aqui de acordo com o calendário, que tem 365 dias, 0,24875 dias, né? Não é um dia completo. Logo, o que acontece? A partir então do equinócio, o próximo ano já não seria um dia, não ia fechar às 18 horas, mas sempre algumas horas a mais, vamos ver mais adiante. Logo, o dia do equinócio, né? Ou seja, quando ocorre o equinócio, que esse evento astronômico que vai dar início à primavera, ele sempre vai caracterizar o último dia do ano no calendário, né? Já que, como eu disse, a rotação, a translação da Terra nunca vai terminar um dia inteiro, vai ser sempre uma fração do dia. Então, o dia do ano novo, né, a contagem no calendário para começar o ano novo, nunca vai ser um pedaço de um dia. Então, isso, o próprio calendário, ao longo da história, demonstra isso, que o dia do ano novo é sempre um dia inteiro, logo é o dia seguinte ao equinócio. Essa é a terceira premissa, que o dia do equinócio se caracteriza como o último dia do ano, e o dia seguinte ao equinócio é o primeiro dia, então, do próximo ano. A próxima é que, justamente, eu acabei de informar, né, de que o dia seguinte ao equinócio é o primeiro dia do ano novo. Se a Terra teve aqui início no ano 1, né, aqui tivemos o ano 1, e logo então, quando a Terra dá uma volta, né, que justamente vai completar 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 15 segundos, então a partir da primeira volta ela já vai chegar passada das 18 horas do outro dia. Mas como vamos ver agora a próxima premissa, né, para chegar lá. A próxima premissa é que o ponto referencial é Israel. Ou seja, toda a história da Bíblia começou lá na região da Mesopotâmia, envolvendo sempre aquela região ali de Israel, desde o Gênesis ao Apocalipse. Então, não tem por que ser diferente, né? Quando nós adotamos aqui um calendário e vamos estabelecer a hora de acordo com a Bíblia, a hora a hora de Jerusalém, a hora de Israel. Esse é o ponto para poder o calendário realmente, poder a gente entender o calendário, não a partir do nosso horário do Brasil, nem da América, dos Estados Unidos, da Europa, mas Israel, porque é o horário bíblico. E o calendário que é criado a partir do movimento da Terra, esse calendário só é possível ter sido criado a partir, então, é o que chamamos de um ano tropical. Esse ano tropical, ele tem 365 dias, e a parte fracionária corresponde a 5 horas, 48 minutos e 15 segundos. Então, é esse calendário que rege, que está sendo regido de acordo com o tempo. Ele foi criado a partir do que se observa do movimento da Terra. E é claro que aqui tem uma sobra de 11 minutos e 15 segundos. Esse 11 minutos e 15 segundos vai gerar um dia em 128 anos. É por isso que esse calendário, essa sobra vai fazer com que a cada 128 anos, então esse ano não é bissexto. E com base no ano tropical atual, conforme a astronomia, quando dá 0,242119, ou ainda mais preciso, 242187, isso daria uma diferença apenas de um dia em 400 mil anos. Ou seja, essa constante tropical que é adotada pelos astrônomos como a média do ano tropical ao longo desses 6 mil anos. E que foi possível criar esse calendário, né, com 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Dessa maneira, houve, digamos assim, o pontapé inicial do início do movimento de translação da Terra ao dar uma volta ao Sol. Isso ocorreu no ano 1, do mês 1, primeiro dia do tempo cronológico, primeiro dia, chamamos dia primordial, do mês 1 do ano 1 AM, não foi ano 0, ano 1. Em que ano Adão nasceu? Adão nasceu no ano 1. E isso equivale no nosso calendário atual, nosso calendário gregoriano, à data de 23 de março de 3.970. Essa foi a data primordial com base no calendário gregoriano proléptico. E aí então tivemos o primeiro dia, que foi o domingo. Quando ele dá a volta, esse calendário determina que o término da volta é sempre no dia que começou. Se ele saiu no domingo, então chegou aqui no domingo, mas já passou às 18 horas, né? Então, astronomicamente já é segunda, às 23 horas e 48 minutos, quase meia-noite. E então, na virada, adotando o horário civil, a segunda-feira passa a ser o primeiro dia do próximo ano novo. Então, no ano 2, já saiu então, já na segunda, né? No ano 2, já pelo calendário é a segunda. Então, quando der a volta e chegar aqui, vai ser na segunda. Só que já mais quase 6 horas depois, isso daria em torno de 5h30 da manhã. Mas aí, um dia fracionário, o próximo dia então já começa na terça. Exatamente, o ano 3, né, começa na terça. E assim sucessivamente. Temos a página oficial aqui do canal da Cronologia Bíblica. Nós vamos deixar o link aí na descrição, e lá você vai ter um conversor de calendário, você vai ter também aí essa tabela dos equinócios, ele vai lhe dar aqui a tabela completa, a cronologia bíblica, de acordo com a Bíblia, toda a cronologia bíblica, desde o ano 1 do nascimento de Adão, 7 anos, até o ano 6.000, toda a história dos reis, do Êxodo, até o fim do ano 6.000, que termina em
20 de março de 2031, quando o fim dos 6.000 anos. E temos também, ainda, que vamos demonstrar aqui, a translação da Terra. Vamos iniciar aqui. Desde que teve início, desde o dia 1, mês 1, ano 1, foi num domingo, às 18 horas. E aí já deu uma volta, passou para o ano 2, né, do mês 1, ano 1, do mês 2, uma segunda-feira gregoriano, e aí ele bota aqui a data no nosso calendário gregoriano prolético. E aí ele já prevê a chegada, quando vai chegar, de acordo com o calendário gregoriano, vai chegar no próximo ano, e assim está fazendo essa contagem. Isso aqui é só o movimento da Terra, né? Está determinando o calendário, não é o calendário que determina um movimento, é o contrário, né? Justamente cada movimento, cada ponto de partida e chegada vai mudando aqui o ano, porque exatamente é o ano que muda, faz mudar o calendário. Então existe evento astronômico que muda o ano, não é de 31 de dezembro para 1º de janeiro, isso foi apenas uma canetada, né? Foi uma ordem administrativa, ou do imperador romano, ou do papado, e isso não muda o que Deus estabeleceu. Assim como a virada do dia, existe um evento astronômico, a mudança do dia para a noite, e da noite para o dia, que determina a mudança do dia, não simplesmente meia-noite, quando não se muda nada astronomicamente. De maneira que, se ele partiu do ano 1, né, que o dia 1, primeiro dia, então, no ano 2, aí completou aqui 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 15 segundos. No ano 3, 730 dias e vai acrescentando a hora. E como nós vimos essa diferença de hora que sobra ainda 11 minutos e 15 segundos, quando chegar no ano 128, observe que ele volta ao horário da criação. Ou seja, quando termina o ciclo 128, observe que o próximo ano, né, ele volta às 18 horas. Isso matematicamente, mas astronomicamente vai ficar em torno desse horário. Então, mostrando que nesse ano 128, a cada 128 anos, aquele ano que era para ser bissexto, que é muito de 4, mas ele deixa de ser bissexto para justamente corrigir. Essa é a forma do calendário se adaptar ao movimento dos astros. Né? Se não fizer isso, aí dá tudo errado, como está o calendário juliano até hoje, que tem uma diferença de 13 dias. Em relação ao gregoriano. O gregoriano dá uma diferença de um dia a cada 3.200 anos, mas esse calendário universal, com base no ano tropical, ele só pode dar uma diferença em 400.000 anos. Então, em 6.000 anos, é uma diferença apenas de 23 minutos, se não me engano, é 23 minutos em 6.000 anos. Então, não altera em nada o relógio. Então, dessa maneira, quando chegar no ano 1, observe que no ano 3, 1971, ainda não sabíamos o ano, né? Mas uma vez que já falamos muito sobre isso, então acumulou aqui 1.450.011 dias. E isso aqui é uma terça-feira, né? Veja que dá próximo daqui de madrugada. E essa terça-feira, quando virar, claro, a virada vai para a quarta. O que acontece? O calendário aqui, o calendário não, a astronomia, com cálculo matemático, está me dizendo que o equinócio do ano 1 ocorrerá na quarta-feira. Logo, o dia seguinte ao equinócio, que é o primeiro dia do ano bíblico, vai ser uma quinta. E isso a gente fez com todos os anos. Observe que do ano 1, e vamos descer continuamente até chegarmos aqui ao ano 2050, né? Já passando aqui até 2030, 2031. Mas todos esses anos, observe que a questão é todos. O cálculo matemático, ele determinou, aliás, ele disse, né? E determinou que dia vai ser o equinócio. Não importa se fosse 22 de março, 23, 24, 25, a gente sabe que astronomicamente é a astronomia que diz o dia do equinócio. Então, aqui está dizendo que foi numa quarta, no próximo ano numa quinta, no próximo ano numa sexta, no próximo ano no sábado, e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai consultar aqui o calendário, e esse calendário vai me dizer exatamente, aqui, veja só, o ano 1. Esse aqui é o site Time and Data, que ele nos dá essa informação e vai buscar lá, que no ano 1 foi o equinócio ocorrendo dia 20 de março. Só que aqui, voltando para aqui para a consulta da IA, o copiloto, ele diz o seguinte: exatamente foi no dia 20 de março por volta das 11 horas. Mas só que em Israel, né, em Jerusalém, esse horário já avançou para terça-feira, para quarta-feira, né? Embora que astronomicamente depois das 18 horas é quarta, mas a gente, para não fazer muita confusão, a gente está usando o horário civil. Como passou aqui a virada para depois da meia-noite, 2 horas da manhã ou 1 hora da manhã, então já é quarta-feira, dia 21. Então, com base nas informações da tabela do equinócio, calculamos aqui o ano 5.997 e o ano 6.000. E a previsão matemática do ano 5.997 é que o equinócio, com base em Jerusalém, ocorreria no sábado. Ocorrerá, né? Vai ter que ocorrer no sábado. E o dia seguinte é o domingo, que é o primeiro dia do ano 5.997. Assim também como o ano 6.000. Em que dia vai ocorrer o equinócio do ano 6.000? Aqui está dizendo que vai ser na quarta-feira, às 15 horas. E logo o dia seguinte, que é então na quinta, ocorre o início aí do ano 6.000. E quando vamos para a astronomia, vamos agora ver os dados astronômicos, ou seja, com base na astronomia, o que a astronomia me informa? É que o ano 27, no ano 2027, o equinócio vai ocorrer exatamente em que dia? No sábado, né? Exatamente sábado.
E isso está batendo com a informação matemática, né, que o equinócio ocorre no sábado, em torno de 21h45. E a astronomia me diz que é em torno de 22 horas e 24 minutos. Então o drift é aqui que chama essa diferença, né, que é matematicamente calculada e também prevista, porque a Terra não é totalmente uma velocidade constante e uniforme. Então ocorre essa diferença, que é apenas uma assinatura astronômica de que o cálculo matemático está correto. Logo, no dia 21 de março, que é um domingo, então terá início o ano novo bíblico, que corresponde aqui ao ano 5.997. Né? Na verdade, o ano 2007 começou desde o mês de janeiro, isso com base no calendário gregoriano, mas para nós é o ano 5.997. E da mesma forma, o ano 6.000 indica que o equinócio ocorreria na quarta-feira, e os dados astronômicos nos informam que o dia 20 de março vai ser na quarta-feira, o 20 de março de 2030. Então, confirmando essa tabela e o horário, enquanto o horário previa aqui em torno de 15 horas e 11 minutos, então aqui o horário astronômico é 15 horas e 51 minutos, veja que um drift praticamente é de 39 a 40 minutos. Então, logo, os 6.000 anos, né, ou seja, o ano 6.000, que vai começar exatamente em 2030, dentro de 2030, começa no dia 21 de março de 2030, numa quinta-feira. Então, isso demonstra a validade de toda essa tabela, e olha que 2000, desde o ano 1, né, desde o ano 1 aqui, depois de Cristo, até o ano 2031, e onde eu fui mais adiante, 2050, então o cálculo, né, do ano tropical acumulado, ele diz claramente em que dia da semana ocorre o equinócio. E, com base no nosso calendário, todos esses dias aqui, 20 ou 21 de março, e de acordo com a astronomia, então diz que exatamente foi o dia que ocorreu o equinócio. Então, todas essas datas aqui, 20 de março do ano 2008, foi justamente uma quinta-feira. Então, ele faz a ancoragem, ou amarra, né, o ano 2008 ao ano 5.978, amarrou o ano 2006 ao ano 5.996, amarrou o ano 2027 ao ano 5.997, amarrou o ano 2030 ao ano 6.000. Isso aí, veja que tanto o cálculo matemático e astronômico, eles confirmam esse cálculo do ano tropical acumulado, confirmando então o calendário bíblico. Logo, eu não mais pergunto, mas eu afirmo de que podemos realmente confiar que o ano 6.000, desde a criação, vai ser em 2030. Isso não tem sombra de dúvida, baseado nos dados astronômicos e também na matemática, nos cálculos matemáticos. Se provar com esses mesmos dados, ou seja, com base na astronomia e na matemática, que está diferente, então não venha com, eu posso dizer, claro, né, modestamente, mas com base da palavra de Deus, pelas premissas que nós vimos, de que o início do ano 6.000 vai ser, então, dia 21 de março, o início da primavera em Israel, quando começa o ano 6.000, a menos que essas premissas falhem, né? Ou seja, nós vimos aqui que as premissas baseadas no primeiro dia, no dia primordial, de acordo com a Bíblia, foi o domingo, que a virada do dia ocorre às 18 horas, que aqui a gente calcula até o horário do equinócio. Aqui, de acordo com o ciclo semanal, a gente calcula o dia da semana que vai ocorrer o equinócio, entre domingo e sábado. Então, a menos que uma dessas premissas esteja errada, como até mesmo a translação da Terra, aqueles que acreditam que não é a Terra que gira em torno do Sol, mas é o Sol que gira em torno da Terra, se estiver errado, então todo o calendário está errado. Realmente, você não vai confiar nem acreditar. Se acredita que a Terra não gira em torno do Sol. E com o fuso horário em Israel, como vimos, toda a história bíblica é baseada em Jerusalém, né, ali na região. E também o horário, o ano tropical, de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 15 segundos. Porque esse ano é determinado pelo movimento da Terra. Não é o calendário que determina o tempo, mas é o tempo que determina o calendário. Então, se alguma, não precisa nem ser todas, né, mas se alguma dessas premissas falhar, aí sim, tudo esse cálculo está errado, o ano 6.000 não vai ser 2030, mas se tudo estiver certo, né, se o dia primordial for domingo, se o horário da virada é das 8 horas, em torno do pôr do sol, se o ciclo semanal de 7 dias permanece de domingo a sábado, se a translação da Terra, ou seja, se a Terra gira em torno do Sol, se o fuso horário de Israel, com base nesse fuso horário, a gente, se tirar ele também, desmantela o calendário. E no ano tropical, que isso aqui não é criação minha, é astronômica, né, é o ano tropical astronômico, que é usado para fazer todo esse cálculo do calendário. Todo o demais calendário é com base nele, tanto o juliano como o gregoriano foram baseados nesse ano tropical. Assim, se todas as premissas estão certas, então, com certeza, nós podemos confiar de maneira robusta, de maneira absoluta, de que o ano 6.000, né, de robusta absoluta, que o ano 6.000 realmente vai ser em 2030, ele tem início, de maneira que vai ter início no dia 21 de março de 2030. Então, lá no nosso site oficial, Translação da Terra, mostra claramente, quando eu coloquei aqui o ano 6.000, ele aqui iniciou no dia 21 de março de 2030, no ano gregoriano, na quinta-feira, teve início o ano 6.000, e ele termina no dia 21 de março de 2020, de março de 2031, quando termina o ano 6.000. Que Deus abençoe a vocês, dê o seu like, divulgue e compartilhe para que essa mensagem alcance a todas as pessoas que realmente querem saber em que tempo nós estamos.